Esther, capítulo 4, Rainha Esther. Diz assim, Rainha Esther: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, o que aconteceu? O Mardoqueu, ele era um líder dos judeus no exílio, e ele ficava sempre à porta do rei, conforme outras pessoas também ficavam. E havia um príncipe chamado Amã, que era muito próximo do rei. E quando ele passava por ali, todos o reverenciavam como um rei. Se ajoelhavam, se dobravam, e o Mardoqueu não. E o Mardoqueu, quem é esse cara? Perguntando, ficou sabendo que ele era um líder dos judeus lá no exílio. E ele ficava chateado. Entrou uma revolta tão grande nele, um ódio, que ele foi diante do rei e disse: "Ô rei, tem um povo no meio do teu povo que é um povo rebelde, não gosta de seguir as nossas leis, não gosta de seguir os nossos costumes. Ô rei, se o senhor permitir, faz um decreto agora, assina, que dia tal, horário tal, eles sejam exterminados. Eu trarei 3.000 moedas para o tesouro do rei." O rei disse: "Ó, pode fazer isso, mas não precisa das moedas, vai ficar para ti." Então ele ganhou aquilo e fez um decreto. E o decreto foi assinado pelo rei, que não podia ser revogado. Quando a notícia chegou ao Mardoqueu, claro, como líder dos judeus, ele sentiu. E diz assim: rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Quer dizer, ele fez uma coisa que era comum entre as pessoas daquela época: se desfigurar, se abater diante dos homens. Qualquer pessoa sabia que uma pessoa vestida de pano de saco estava enfrentando um infortúnio, estava enfrentando uma tragédia, estava enfrentando um momento difícil. E isso diz mais ainda: e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Costume deles, teria que obedecer. É verdade, você está num país, você tem que obedecer a lei daquele país. Por isso que nós, cristãos, temos que orar pelas autoridades, irmão. Porque por aqueles que fazem as leis, por aqueles que executam as leis, por aqueles que fiscalizam as leis também. Nós temos que orar tanto pelo executivo, como pelo legislativo e o judiciário. Veja comigo, não precisa sair daqui não, só para quem está começando, é a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, por favor. 1 Timóteo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça, isso, agora sim. Se me induz ao erro e está dormindo, admoeço-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. 2. Pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada e em toda piedade e honestidade. Então temos que orar pelas autoridades para termos uma vida quieta e sossegada. Vem as eleições, você vota em candidato A, mas quem ganha é o B. Então, você vai ter que orar por ele, porque é seu dever orar pelas autoridades, fazer um clamor pelas autoridades. Quando Israel foi transportado para a terra estranha, Deus mandou eles fazer isso. Jeremias, o profeta, capítulo 29, versículo 7, por favor. Diz assim: procurai a paz da cidade por onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, para que na sua paz vós tereis paz. Então eles tinham que orar. Eles estavam agora na Babilônia, tinham o domínio persa agora, mas eles deveriam de orar, eles deveriam de se colocar diante de Deus por eles. Então havia essa lei que ninguém vestido de pano de saco poderia chegar até onde estava o rei. Então ele ficou por ali mesmo. Mas a nossa mensagem vem agora: e em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Quer dizer, ele contaminou todas as pessoas. Todos os judeus agiram da mesma forma. Olha como é importante o nosso testemunho. Nós temos um caso diferente, que é bem estudado aqui, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, versículo 13. Veja a reação diferente. Diz assim: e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. O que aconteceu ali? O Josafá era rei de Judá nessa época. 3 nações poderosas se uniram para lutarem contra Josafá. Quando a notícia chegou, Josafá tremeu, mas Josafá era um homem de Deus. Peraí, eu tenho um Deus. Ele buscou a Deus e a oração dele
provocou uma reação diferente. Olha o que ele provocou neles. Todos se colocaram de pé. Quer dizer, todos se levantaram. A nossa reação, entenda bem, vai provocar a reação dos outros. Nós somos cristãos, nós somos diferentes. O Senhor Jesus orando ao Pai, em João capítulo 17, veja comigo, João capítulo 17, versículo 14, Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. João capítulo 17, versículo 14. Diz assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Nós não somos do mundo. Porque nós não temos que ter a reação que as pessoas do mundo têm. Ah, mas pastor Jaime, é normal, você está com uma notícia, um diagnóstico de uma doença terrível, né? Eu, como pregador, atendo as pessoas, poxa, pastor, fui ao médico com câncer, estou com a doença tal. Eu atendi uma pessoa que o médico disse, suspende a quimioterapia, não tem mais nada a fazer. Quer dizer, se a pessoa ouvir isso, quer dizer que ela tem que esperar o quê? A morte, o óbito. Quer dizer, a pessoa se estiver ligada com Deus, não, mas Deus muda as situações. A Bíblia diz que Deus faz o sábio voltar atrás. Nós temos uma palavra, a palavra final é do Senhor. Quer dizer, o médico foi no Paquistão, um homem estava desenganado, o médico mandou para casa, entende? Ele disse, não tem mais nada a fazer não. Aí a família achou a página no Facebook, no Urdu, que é o idioma do Paquistão lá. Aí a Bíblia, o testemunho bonito, que a história foi muito linda, foi bonita, porque depois que a família pediu oração, que a igreja começou a orar, a igreja começou a clamar, a igreja começou a pedir, sabe o que aconteceu? O médico mandou chamá-lo de volta, porque alguma coisa tinha acontecido nos exames. Entendeu? E mudou toda a situação. E o rapaz foi curado, glória a Deus. Então, nós não somos do mundo, nós não podemos ter a reação que o mundo tem. Nós temos que reagir de maneira, temos que reagir como o Josafá fez. Um pouquinho mais ainda, só para fundamentar isso aqui, Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu sempre digo que igreja você tem que ter paciência, igreja é como uma família. Família, você tem filho que dá trabalho, tem filho que não dá trabalho, mas tem filho que dá mais trabalho. Tem pessoa que dá mais trabalho, tem que ter um pouquinho de paciência com todo mundo. Versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Acabou. Há uma cultura religiosa, por exemplo, que você lembra, não sei se você vai lembrar, o pessoal jovem também não vai lembrar, mas os mais antigos, quando chegava a época de finados, dia de finados, os cemitérios ficavam lotados. Lotados. As manchetes dos jornais, até mesmo na época de internet, já tinha 3 milhões passaram pela Vila Formosa, falando de São Paulo, porque aqui estamos em São Paulo, mas fosse no Rio, quer dizer, 3 milhões passaram pelo Caju, pelo São João Batista, pelo Inhaúma, cemitério de lá, aqui falaria, né, pela Vila Formosa, pela Consolação, pelo Araçá, pela Quarta Parada, né, o cemitério pela Vila Alpina, né, falando pode notar que isso mudou, porque há muito mais convertidos hoje, que nós sabemos que pelo morto nós não oramos. Claro, só pode cuidar do túmulo, do bem, né? É uma propriedade, a vida até da família, cumprir tudo, mas nós não temos oração pelos mortos. Isso é costume de outro, não é costume nosso. Então tem reações que as pessoas têm lá fora que o cristão não pode ter. Nós não somos do mundo, não temos que nos conformar com eles, quer dizer, nós temos que ver conforme eles, né? Mas temos que nos transformar pela renovação do nosso entendimento. O entendimento no nosso país foi mudando, porque hoje é um entendimento mais pautado no Evangelho, na Palavra de Deus. E hoje você vê, quando chega o dia de finado, os cemitérios não ficam mais lotados, ou será que agora tem menos mortos? Ou tem menos pessoas do que antes? Não, tem até mais, mas é o que mudou o costume, mudou o entendimento, a pessoa foi mudando, nós vamos mudando a nossa reação também. Diante de qualquer adversidade, nós não podemos trocar as nossas vestes. Bem, voltando para o capítulo 4 de Esther, versículo 4, então vieram as moças de Esther
e os seus eunucos, e fizeram-lhe saber, o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, que é o pano de saco, sua vergonha, porém ele não as aceitou. O que houve? A Esther, ela foi criada no palácio, entenda bem, foi criada, desculpe, por Mardoqueu como uma filha, era filha de um parente dele, como uma filha. E quando o rei tirou a rainha Vasti, que era antes dela, por causa de uma rebeldia, ele mandou escolher entre as moças, né, do reino, e ela foi escolhida, ela se tornou esposa do rei. Mesmo sendo esposa do rei, nós vamos ver aqui que ela não estava, ela tinha que seguir a cultura deles e o costume deles, porque ela estava debaixo da autoridade deles. Aí quando ela ficou sabendo que o parente dela trocou, disse, não, manda roupa para ele. Ele disse, não vou. Aí ela ficou sabendo, olha, tem um decreto que os judeus serão exterminados no dia tal, no horário tal. Aí ela fala uma coisa muito profunda, versículo 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar o rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, senão de morte. É uma lei deles. Olha, se alguém for ao aposento do rei sem ser chamado, entenda bem, vai ser morto. E ela disse, salvo se o rei, né, exceção se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar o rei, mesmo sendo a rainha Esther, a esposa do rei, só podia ela sem ser chamada. Tem 30 dias que o homem não chamava a esposa. Não podemos questionar, era a cultura deles. Então, ela tinha que se submeter, mas a não ser que ele... Aí o Mardoqueu, quando recebeu a resposta dele, disse, olha, quem sabe, se não foi para essa hora que você chegou em tal lugar, mas se você se calar, socorro virá de outra parte para os judeus, mas tu e a tua casa, da casa do teu pai perecereis. É verdade, quando soubesse que ela era judia, qual era o decreto? Todo judeu teria que ser exterminado, ela também seria. Não é porque ela é a rainha, mas é a esposa do rei, é a rainha. Não, mas é a judia, tinha que ir. Então ela foi, teve uma direção. Qual? Capítulo 4 ainda, versículo 16. Vai, e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Eu contei que o livro de Esther tem uma grande curiosidade, você não encontra o nome Deus. Você pode ler todos os capítulos de Esther, você não vê o nome de Deus, mas Deus está presente. Jejuaram para quem? Para o Senhor, porque o jejum é para quebrar a carne, porque ele vai nada atrapalhar. Então eles jejuaram. Depois, não é segundo a lei, mas eu vou. Aí eu vou ter que contar com a misericórdia. Se ele estender o cetro de ouro, eu estou livre, senão... E foi. Sucedeu, pois, que ao 3º dia, Esther se vestiu das suas vestes reais e se pôs no meio do pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. Já pensou, pessoal? O coração da Esther foi a mil nessa hora, hein? Quando o rei olhou para ela e disse assim, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte do aposento, da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, se fosse um teleteatro, se fosse um filme, aquele filme de capítulos, né? Amanhã, neste mesmo horário, neste mesmo canal, né? A rainha Esther vai morrer ou não? Estenderá o açoeiro, seu marido, o cetro de ouro, ou mandará executar a lei? Prenda essa mulher, mandem executá-la, porque ela desobedeceu à lei. Ela foi ali contando com a misericórdia de Deus. E aconteceu, diz, ela alcançou graça aos seus olhos. O rei apontou para Esther com cetro de ouro que tinha na sua mão, e Israel chegou e tocou, a Esther chegou e tocou, acabou tudo. Mas qual é a mensagem aqui? É que ela foi, versículo 5, capítulo 5, versículo 1. Sucedeu, pois, que ao 3º dia, Esther se vestiu de suas vestes reais. Isaías capítulo 52, você conhece comigo, olha o que diz. Isaías 52, a Bíblia diz assim, 52, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém,
Cidade santa, porque nunca mais entrará em ti, nem circunciso, nem imundo. Cristão, acorda, nós não temos que fazer conforme o mundo, colocar o luto, não, Deus toma conta de tudo. Não temos que nos desfigurar diante dos homens, não temos que buscar a compaixão humana, não, as nossas vestes reais, formosas. O que é isso? É um bom semblante, cabeça erguida, não importa a luta. Você não está no meu lugar, pastor Jaime? Irmão, todo mundo tem luta. Mas nós temos que aprender que temos um Deus que muda qualquer situação e nós não temos que buscar a compaixão humana. Bem, eu fui ao médico, seu caso é sério. Você chega em casa e aí pai, e aí mãe, o caso é grave, mas o Deus da Bíblia é poderoso para mudar essa história. Você não se veste de amargura, de tristeza, não. Você se veste de vestes formosas. Eu tenho um Deus que muda essa situação. Você foi injustiçado, está sendo injustiçado, uma pessoa foi ingrata com você, não fique vestido de revolta, você vai contaminar os outros, vai contaminar, entenda bem. Ficou muito fácil, você vê o negócio agora das eleições, só notícia para falar mal de um, falando do outro, para contaminar os outros, é isso que o mundo quer ir fora, é só uma notícia para a pessoa se contaminar. Tem site que não dá nem para ler, mas todo dia parece que o diabo veio morar aqui no Brasil. A inflação só tem aqui, os preços aumentaram aqui, a inflação, a guerra e a pandemia só atingiu o Brasil. Mas não, você lê outros jornais de fora, lê os sites, você vai ver que lá fora o que está acontecendo. O pastor Hilton mora na Romênia. Ele falou, pastor Jaime, um litro de gasolina aqui equivale a R$10 e pouco. A Romênia. Ele disse assim, o que eu gastava no mercado, quando eu cheguei, ele está há 8 meses lá, e foi em setembro para lá. Ele disse, eu ia no mercado, eu gastava tanto, 300, o equivalente, ele falou até o valor, equivalente a R$300. Ele está aqui gastando mais de R$600. É uma coisa, mas o que é? O pessoal quer contaminar todo mundo. E é dos dois lados, não é de um lado não. Direita, esquerda, centro, nós somos do alto, nós somos de Jesus, pessoal. Então temos que mostrar a diferença, não podemos entrar nessa, ficar contaminando todo mundo. Nós somos intercessores do bem, da paz, compreendeu? É assim que temos que fazer. Daqui a pouco vem a revolta, bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom é o que é salvo, aceita Jesus como Senhor e Salvador, que recebe o Evangelho, tá bom? É isso. Não, aí não temos que contaminar, não temos que ter liberdade hoje. O que é liberdade? Fazer os meninos, entenda bem, dizer que se eles quiserem ser meninas, elas serão, nunca serão. Menino é menino, menina é menina. Você está desvirtuando, pastor, já está mudando já para entrar em política. Não, só estou dizendo para você não se contaminar com essas coisas. Siga a Bíblia Sagrada, irmão, siga a palavra de Deus, não se contamine. Lutas nós vamos ter, mas não fique vestido de revolta. Então, teve uma coisa, amigo, o meu dever é orar pelas autoridades, que eu digo. Veio eleição, eu votei em A, quem ganhou foi B. B, eu não tenho votado nele, eu vou ter que orar por ele. Por quê? Porque é o presidente do meu país, é a autoridade do meu país, eu vou orar por ele, mesmo que eu não tenho, assim, mesmo que eu não vá com a cara dele. Mas eu tenho que orar, porque é meu dever orar pelas autoridades. É isso que eu estou dizendo para você. Amigo, acorda, troque suas vestes, não fica aí vestido, entenda bem, cristão limão, que é isso, sempre azedo, né? Não pode. Cristão revoltado se veste de vestes formosas, que é sempre para cima, mesmo nos momentos difíceis. Malaquias 3,18 diz, então vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Oh, glória a Deus. Você vai dizendo assim, pastor, mas com uma dor e tudo a mesma dor. Você vai lá, o que houve, amigo? Que luta que eu estou passando, mas Deus está comigo. Você não vai se vestir de revolta, de tristeza. Revolta com Deus. Tem gente que tem revolta com Deus. Um rapaz deu um testemunho, puxa, ele falou, foi um amigo lá de Guadalupe, de Odoro, onde eu passei a juventude, a minha pré-adolescência, adolescência e juventude. E ele disse, o meu filho estaria com tantos anos, eu não sei. Até hoje não consigo entender, mas não tem que ir, eu tenho que só ir, né? Deus sabe todas as coisas, eu sei que ele está com o Senhor. Sabe lá o que é isso? Perder um filho, irmão. Mas não pode se vestir de revolta. Nós temos Jesus, é a diferença. Nós não temos que viver conforme o mundo. Que o Espírito Santo fale mais contigo. Amém?